o futebol, por mais genial que algum jogador possa ser, ele é um esporte coletivo. E todo esporte coletivo, ele demanda modelo, ele demanda instrução, ele demanda aprimoramento e ele demanda coletividade. Sim, os diferentes vão fazer a diferença, mas o coletivo é que vai ganhar, porque o esporte, neste caso do futebol, é coletivo, não é atletismo, não é natação. É coletivo, então você precisa de quem comanda, você precisa ter, mas o maestro comanda dentro do campo, não. O modelo, o estudo, o ponto fraco e o ponto forte do adversário é o treinador e a análise de desempenho que apresentam. Isso eu venho falando há mais de 20 anos. E aí o futebol foi evoluindo, principalmente depois da Copa do Mundo de 2014, o futebol foi evoluindo e graças a Deus hoje tem-se a convicção de que o treinador é tão importante. Não é por acaso que o Bayern de Munique acaba de pagar mais de 100 milhões de reais de multa para ter o treinador, o jovem treinador de 33 anos na próxima temporada, o treinador do RB Leipzig, que vai ser o treinador do time do Bayern, porque o Hans Flick vai dirigir a seleção da Alemanha. Então, olha a que ponto chegamos. As multas contratuais, elas começam a ser tão gigantes quanto a dos gigantes que atuam no futebol mundial. Essa é uma colocação muito interessante e que eu não gostaria de abrir mão dela. É importante que a gente entenda. Agora, é importante que o treinador tenha qualidade, a gente elogia quando ele tem qualidade, a gente critica quando ele erra pontualmente, sem ter a pretensão de sermos donos da verdade. Se existe uma coisa que me incomoda profundamente, eu quase estou abrindo mão de ler os meus twitters. Estou quase abrindo mão, porque não é possível que eu tenha essa estrada de 40 anos, que eu tenha respeito nessa estrada, porque ninguém vai poder abrir a boca para falar isso aqui de mim, que eu não tenha feito nenhum amigo no meio do futebol, nenhum amigo, atenção, não tem nenhum treinador que se transformou em amigo meu, que janta comigo, que viaja, que as mulheres se conhecem, que vem a jantar na minha casa ou que eu vá jantar na casa dele, nenhum. Existem todos, sim, são respeitados, alguns eu respeito mais do que outros, alguns eu admiro mais do que outros. Ponto. Essa é a minha verdade ao longo desses mais de 40 anos de estrada. Eu não admito que alguém venha dizer que eu esteja pegando no pé de um determinado cara. Eu não admito que alguém venha dizer que eu esteja fazendo campanha para um determinado profissional cair. Agora, eu não admito também que eu não possa me manifestar porque eu tenho uma opinião em relação, por exemplo, ao Abel Ferreira agora do Palmeiras. E foi muito interessante porque o Palmeiras jogou e goleou a equipe do Independiente del Valle e não é porque tenha goleado. Se tivesse ganho de 1-0, eu diria a mesma coisa. Soube jogar no erro do adversário, soube jogar pelo resultado, soube ser inteligente na formação do time. Parabéns ao Abel Ferreira, parabéns ao Abel Ferreira. Aí ele vai jogar um Campeonato Paulista, onde a equipe do Palmeiras, eu já tinha dito isso aqui, onde o Palmeiras tem elenco para jogar o Campeonato Paulista e com o pé nas costas se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista, não significa que tem elenco B ou C para ser campeão paulista, aí já não, é diferente, mas para se classificar para quartas de final do Paulistão, o Palmeiras tem elenco de sobra e não vai conseguir isso, e não vai conseguir por falta de competência e de conhecimento do elenco do Abel Ferreira. Essa é uma verdade. E não é possível que eu tenha que ter vergonha de dizer aquilo que eu penso, fundamentar as minhas posições, porque eu estou sendo criticado nas redes sociais, porque as pessoas estão dizendo que eu estou perseguindo o Abel Ferreira. É um absurdo. É um absurdo que eu tenha feito um baita elogio para ele depois do jogo contra o Independiente del Valle e que eu não possa criticá-lo quando ele inventa para jogar a partida de ontem contra a Inter de Limeira. Não coloca nenhum zagueiro de ofício. Meu saudoso pai, seu Zico, que está lá no céu, palmeirense doente, com certeza sabe do que eu tô falando. E ele me dizia, moleque, inventou, morre tudo pobre. Não é o caso do Steve Jobs, que morreu bilionário. E não será o caso do Abel Ferreira, que vai morrer muito rico, porque é talentoso. Agora, eu não tô preocupado com isso. Eu tô preocupado em poder dizer aquilo que eu penso. Não é possível que eu tenha que ficar incomodado de poder colocar
o meu ponto de vista, que eu já venho colocando há bastante tempo a respeito do Abel Ferreira. Ele enxerga mal o futebol, ele enxerga pior ainda o elenco do Palmeiras. E é um vexame o Palmeiras não estar nas quartas de final do Campeonato Paulista. Sim, é um vexame.